Isabelle, Oi, Davi. tu não foi querer ficar sozinha? Querer tomar banho e dormir? Fui atrás da Kelly, Davi, só pra ganhar um abraço, Davi. Isso aí viralizou nas últimas horas na internet e tem gerado muita controvérsia. Só que é um corte. E eu quero fazer um convite a você. Vem conferir comigo tudo o que aconteceu desde o início lá na festa. E no final desse vídeo, a gente vai dar a nossa opinião com base em fatos. Tudo começou com uma intriga que gerou um grande conflito entre Isabelle e Davi. Lá na festa, enquanto Isabelle conversava com Michel e Giovanna, Davi conversava com Beatriz e Mateus. Até que chegou um momento que Giovanna disse que percebeu que os três falaram de Isabelle. A Isabelle levanta e vai perguntar para o grupo se eles tinham mencionado o nome dela. Eles negam e Davi, inclusive, diz o seguinte: se tivesse alguém falando de você, eu ia deixar? Bom, a Isabelle concorda, acredita, né? Enfim, deixa o grupinho ali e volta a conversar com Giovanna e Michel. Bom, vale lembrar que mais tarde, lá na sala, conversando com Michel e Giovanna, Isabelle toca nesse assunto e defende Davi. E diz que realmente ele não estava falando dela, que ela acredita, que eles estavam falando de outro assunto quando a Giovanna fala que sentiu que ele estaria falando dela. Aí a Giovanna pega, sai pela tangente e diz: ele poderia não estar falando de você, pode ter citado você, mas eu percebi que falaram Isabelle. Mas de qualquer forma, então, a gente percebe, a gente entende que Isabelle não caiu nessa pilha e que ela acreditou realmente no que eles falaram, que não estavam falando dela. Mas voltando à sequência da festa, pouco tempo depois, estão conversando Isabelle, Michel e a Giovanna. A Giovanna está contando sobre o seu relacionamento com o Bila. Quando o Davi, de longe, desconfiado, começa a achar, né, que tá rolando ali algum segredo de jogo. E ele fica encarando, ele vai se aproximando e fica encarando os três conversando. Quando a Giovanna percebe que Davi está olhando, ela para, porque ela estava falando do relacionamento dela com o Bila. Então ela para e fala assim pro Davi: eu estou conversando. Fica um clima chato, a Isabelle fica meio assim, o Michel sem falar nada, o Davi fica encarando aí um tempinho, faz uma figura com óculos, olha pra cá, olha pra lá e vai embora. Um detalhe importante disso é que essa questão aí vai alimentar no Davi, daí por diante, uma série de situações, de sentimentos. Ele começa a desconfiar de Isabelle com relação a ele. Mas você acha que essa situação na festa para por aí? Nananina, não. O Davi fica remoendo essa história. Ele fica pensando, o que eles estavam conversando que eu não podia saber? Bom, encafifado, desconfiado, ele procura o Mateus para falar sobre o assunto e diz o seguinte pro Mateus: será que ela, a Isabelle, espera uma coisa de lá e também de mim? Está jogando dos dois lados, assim, mais escondida? E o pior é que Mateus concorda, minha gente. O Mateus diz que pode estar acontecendo isso sim, que pode estar sendo interessante para a Isabelle jogar com os dois grupos. Ela não tem o voto nem do Puxadinho e agora que se aproximou dos Fadas, também não tem o voto do Fadas. Basta isso daí, né, para vocês perceberem como que a cabeça do Davi fica cheia de caraminhola. Bom, minha gente, passa o tempo e nós vamos chegar agora no momento crucial dessa confusão entre Davi e Isabelle. Lá dentro da casa, a Isabelle fala assim com o Davi: Davi, eu tenho uma coisa para te contar, mas tem que ser amanhã. Amanhã eu conto uma coisa da minha vida, do meu particular. Bom, ele aproveita e a deixa, né? E começa a desabafar com a moça. E aí ele fala umas verdades para Isabelle. Davi fala assim: quero que você entenda que nesse momento o jogo está grande. Então a gente tem que lutar para chegar no top 5. Você é meu pódio. Não abro mão disso. Você e Mateus. Mas é aquela questão, eu vejo que tu é muito próxima do Michel, Giovanna, Raquel. Essas pessoas são próximas da Bitel, Fernanda, Rodriguinho, Lucas. E tudo isso é um risco pra mim. Eita, só, mas não para por aí não. Davi continua falando: eu não troco a nossa amizade por nada, mas aqui é jogo. E você sabe que eu sou mais a razão do que coração. Eu coloco emoção quando eu acho que tenho que colocar emoção. Na sequência, minha gente, Davi faz um importante alerta com relação à figura de Michel no jogo. Ele diz assim: Michel chamou você e a Raquel para o almoço. Eu estava conversando com o Michel. Ele me falou que o pódio dele é a Giovanna e a Raquel, mas ele te chamou para o almoço. Então, tipo assim, eu sinto que eles te chamam para o jogo, só que não sei o que está acontecendo entre vocês. É aquela história que a gente viu logo no início do vídeo, que ele está super desconfiado. Ele acha que ela conversa coisas de jogo com Michel, Giovanna e Raquel, sim. E ele se pergunta por que eu chego perto e eles param de falar se não estão falando de jogo. O rapaz está cheio de dúvidas na cabeça.
E aí ele vai falando sobre ele e ela e a importância de falarem de jogo. Ele diz assim: jogo a gente tem que conversar, a gente tem que ser aberto um com o outro, a gente tem que ser sincero, tem que conversar, tem que se falar, porque esconder o jogo entre eu e você vai ficar difícil. E aí logo na sequência ela pergunta pra ele: mas você disse que joga só. Aí ele fala: não, eu jogo só. Ele confirma, ele diz que não joga com fadas. Aí também, né, Davi? É demais, né? Tu joga assim, tu joga assim. Bom, ela também diz que não joga com ninguém. Então os dois falam um pro outro que jogam sozinhos. Na sequência, o Davi diz o seguinte: se você tiver alguma coisa para falar comigo referente a jogo, é melhor se abrir. Ele aconselha ela, porque ele está desconfiado. Ou seja, né, se você está jogando com eles, é melhor se abrir. Em cima disso tudo que ele falou, a Isabelle pergunta na mesma hora: mas você disse que joga só. Aí ele afirma que ele continua jogando só. E ela também diz que joga só. Há controvérsias, né, com relação a isso daí, mas tudo bem, não é esse o caso. Aí o Davi fala pra Isabelle: se você tiver alguma coisa para falar comigo referente a jogo, é melhor se abrir. Ele dá esse conselho para ela. Por quê? Porque ele tá desconfiado. Ele tá achando que ela joga assim com um puxadinho. Quando ele fala isso, ele quer dizer o seguinte: se você tá jogando com eles, é melhor você se abrir. É melhor você falar a verdade, por conta da tal desconfiança dele. Bom, aí os dois se despedem, ela fala o seguinte, ela dá um corte e fala assim: eu falei pra você ainda agorinha que eu queria conversar sobre isso amanhã. Não falei? Não falei que eu não queria falar sobre isso hoje? Aí ela já tá aborrecida, já tá querendo, né, parar a conversa e cada um vai pra um lado. Ela disse que ia ficar sozinha, cada um vai pra um lado. Na sequência, ela fica realmente sozinha, ela vai pra um cantinho lá, perto do banheiro, e ela se ajoelha ali num armário, fica numa posição de oração e faz um desabafo. Ela diz o seguinte: eu não gosto desse tipo de conversa em dia de festa, não gosto dessa energia, não gosto disso. Não gosto de pressão, de dúvidas, de ter que ficar me justificando, ser posta em dúvida. Ela está desabafando. Aí ela continua dizendo que não gosta de conversar com bebida, com álcool. Quando a pessoa está alcoolizada, quando a pessoa bebe, ela não gosta de conversar. Então ela passa esse momento ali orando, desabafando, bastante chorosa. Sai daquele local, vai na festa, aí a Isabelle chama a Raquel e as duas vão para o quarto fadas, onde a Isabelle desaba, abraçada a Raquel. Não existe nenhuma conversa falando o nome de ninguém, a única coisa que a Isa pede é um abraço da Raquel, que consola, e ela chora bastante. E é exatamente nesse momento que chega Davi e tem esse vídeo aí que viralizou na internet, quando ele pergunta pra ela: você não disse que você queria ficar sozinho? E a gente vê a chegada do Michel, aí tem toda uma sequência de fatos complicada. E por que é um momento complicado? Porque é um momento que os dois estão estressados. Isabelle está se sentindo invadida, está se sentindo pressionada. E com certeza, gente, tudo isso que ele falou ali bateu fundo no coração dela, né? Vocês acham que ela não ficou sacudida com a fala de Davi aí na cozinha? Claro que ficou. Pro Davi também é estressante, porque ele tá com a cabeça cheia de caraminhola. Nesse momento aí, ele não sabe o que pensar. Ele desconfia da própria Isabelle. E, enfim, qual é a conclusão que a gente chega nisso tudo, vendo tudo o que aconteceu desde lá no início? Eu acho que os dois estão errados, mas a Isabelle especificamente, ela precisa entender que ela está num reality show. Ali as pessoas estão jogando por dinheiro e por fama também, né? As pessoas querem aparecer a todo custo, as pessoas querem mais de 3 milhões que o programa vai dar. Isabelle erra quando não me entende que posicionamento no Big Brother é fundamental. Isabelle precisa se definir em qual lado está. Não adianta essa história de sou amiga dos dois. Ela é amiga de dois grupos rivais, ela precisa entender isso. Ela está no reality, estão competindo aí para ganhar em torno de 3 milhões de reais. Cada um quer o seu. Então ela precisa entender isso. Ela não é uma criança, é uma mulher feita, precisa entender isso e tomar as decisões certas, se é de um lado ou de outro. Com esse posicionamento aí em cima do muro, dizendo que é amiga dos dois grupos, que joga sozinha, com esse posicionamento, Isabelle vai se afundar nesse jogo. E vai chegar um momento que nem a amizade dela com Davi vai se sustentar dentro da casa. Então é um momento perigoso para Isabelle dentro do Big Brother. Agora, quando eu falo que os dois erraram, é porque o Davi também ele precisa entender que às vezes é necessário dar uma pausa. Ele foi bastante invasivo nesse momento do choro dela aí. Ele podia ter chegado no quarto, viu que ela estava chorando, falasse com ela: olha, você tá bem? Precisa da minha ajuda? Não, Davi, eu tô aqui abraçada, chorando aqui com a Raquel, eu tô aqui. Então tá bom, eu tô ali do lado, precisando de mim, é só me chamar. Porque quando a pessoa não quer falar com você, quando a pessoa não quer conversa, não adianta insistir.
E ele não entende isso. Esse eu acho que é o maior problema, o maior erro do Davi. Ser invasivo no momento em que a pessoa não quer conversa. Aí você pode me dizer assim, mas Daisy, ela está conversando com os inimigos, eles vão fazer a cabeça dela, vão aproveitar da situação, é por isso que Davi está sendo insistente. Mas não adianta, gente. Ela é uma mulher adulta, ela não é uma criança que você pega, põe de castigo, pega, manda fazer as coisas. Não, ela é uma mulher adulta e toma suas decisões. Então, na força, né, na insistência, né, você ser invasivo, insistir, querer que a pessoa faça aquilo que você quer que faça, não funciona. Não é assim que a bandinha toca, né? Então, eu acho que o grande erro do Davi é esse daí. Nós vimos os dois envolvidos numa intriga de grupos inimigos, vamos dizer assim. A Giovanna lança ali um veneno. Eu quero saber a sua opinião. Você que assistiu todo o vídeo aí, entendeu toda a história desde o início, o que você acha dessa trama toda? Deixe seu comentário embaixo do vídeo que eu quero saber realmente o que você pensa.